Caro Padre Bernardo, irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos que nos acompanham através das redes sociais e da Rádio Juazeiro. Como nós lembramos no início, estamos no tempo do Advento. Esse é o primeiro domingo desse tempo litúrgico muito especial. Advento, como a gente sempre tem lembrado, com tantas palavras do português, vem da língua mãe do latim. Ad venire. Venire quer dizer vinda, chegada. E o prefixo ad quer dizer direção, proximidade. Ou seja, advenire, advento quer dizer chegada próxima, está chegando. O tempo do advento é o tempo de esperança, é o tempo de expectativa. O Senhor vem ao nosso encontro. Advenire. Nesse tempo do advento, nesse tempo especial, nós lembramos das 3 vindas do Senhor. Esse é um mistério bonito que nós celebramos. Nós sabemos que Ele veio uma primeira vez, há pouco mais de 2000 anos, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo, o Filho de Deus se fez carne, se fez nosso irmão, nasceu no meio de nós. Então, no tempo do advento, nós nos preparamos para fazer memória, celebrar a primeira vinda do Senhor. E nós devemos celebrar, não de qualquer jeito, não movidos, impulsionados por uma mentalidade que aí está, de um Natal que não é o Natal de Jesus. Celebrar o Natal é alegrar-se com o presente que o Pai nos dá. O próprio Filho de Deus, que é Deus, onipotente, Senhor, grande, forte, vem ao nosso encontro e de uma forma surpreendente, até desconcertante, frágil, pequenino. Nada mais frágil do que uma criança recém-nascida, totalmente dependente. Assim o Filho de Deus, pelo qual tudo foi criado, tudo entrou na história. O Natal não é o aniversário de Jesus. Às vezes tem até padres que na missa ficam puxando parabéns para você, para Jesus, num certo infantilismo espiritual. Natal não é aniversário de Jesus, é nascimento de Jesus. Na liturgia, nós não lembramos um fato passado, nós atualizamos, trazemos para o hoje o mistério que é celebrado. Na noite de Natal nós vamos ouvir: hoje nasceu para nós o Salvador. Por isso o advento é o tempo de nós nos prepararmos o coração para celebrar esse mistério que é insondável, incalculável, que não entra nos parâmetros da nossa razão, porque só o amor explica que o Filho de Deus, que é Deus, se fez nosso irmão, tão pequenino, frágil, reclinado num coxo. Aprender com São Francisco de Assis, a nos encantarmos com esse mistério, a celebrarmos com alegria o Natal do Senhor. Depois, nós lembramos nesse tempo do Advento que Ele virá uma segunda vez. Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando. Agora, quando Ele retornar, quando Ele voltar, Ele não virá mais frágil, pequenino, virá glorioso. E aí vai instaurar definitiva e plenamente o reinado de Deus na história. O mundo do jeito que Deus quer. Aí não haverá mais sofrimento, dor, injustiça, morte, ódio, violência, assim por diante. Será um tempo novo. Ele vai voltar. Então o tempo do Advento quer criar em nós essa expectativa que deve ser não só nessas semanas
antes do Natal, mas durante toda a vida. Por isso a liturgia da palavra desse primeiro domingo do Advento é um grande convite à vigilância. O Senhor vai chegar e quer nos encontrar acordados, despertos, ativos, não dormindo, nem cochilando. Depois, uma terceira vinda. Esse é um mistério que é bonito, porque ele veio uma primeira vez, ele vai voltar glorioso, mas ao mesmo tempo, ele não se afasta de nós. Por isso que na liturgia, e isso só no Brasil que a gente diz isso, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, a gente responde, Ele está no meio de nós. A gente não diz, Ele esteve no meio de nós. A gente não proclama, Ele estará no meio de nós. A gente diz, Ele está. Ele nos dirigiu a palavra. Ele logo mais vai se fazer visível no pão da Eucaristia. E Ele se faz presente também em cada irmão e em cada irmã. Nós ouvimos no Evangelho do domingo passado, eu tive fome, eu tive sede. Então o Advento quer criar em nós também essa prontidão para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro todos os dias. Acolhê-lo, amá-lo, servi-lo, escutar sua palavra, nos alimentarmos do seu corpo e ao mesmo tempo também temos os olhos e as mãos bem abertos diante de cada irmão, de modo muito especial, de cada irmão ferido na sua dignidade. Então o Advento quer criar em nós essa atitude de expectativa, de prontidão, diante dessas três vindas do Senhor. Falar em esperar, nesses tempos de tudo muito rápido, nesse tempo carregado de pressa, é meio complicado. Eu queria trazer aqui alguns exemplos. Diz que alguns tempos difíceis como esse, falar sobre Deus deve ser narrativa. Antigamente, nós temos aqui os mais jovens, não devem se lembrar, muito menos as crianças. Antigamente a gente escrevia cartas. E como a gente tinha que esperar a resposta. Eu trouxe até aqui uma carta. 5 de outubro de 83. Eu escrevi uma carta para o frei franciscano de Lages, Santa Catarina, pedindo para entrar no seminário. Eu queria ser frade. Escrevi a carta, contei minha história e minhas motivações. Esperei 1 semana, 2 semanas. Mas era uma espera gostosa. Era uma espera de quem estava decidido a tomar uma opção de vida. E quando chegou a carta, que alegria! Hoje as pessoas não têm mais essa alegria. Porque você manda uma mensagem de WhatsApp, e se a pessoa do outro lado estiver online, responde na mesma hora. E se visualizar e não responder, a gente fica com raiva. A gente tem pressa. Manda e-mail, talvez chegue em pouco tempo. É o tempo da pressa. A gente não tem mais a cultura da espera, esperar. E como é bom esperar. Quando a gente esperava uma carta, depois quando eu estava já no seminário, por exemplo, no ano do noviciado, também lá em Santa Catarina, nós os noviços nos encontrávamos debaixo de uma árvore para tomar chimarrão todo dia antes do almoço. Era a hora que chegava um noviço com as cartas. E cada um ficava com os olhos vibrantes, esperando. Chegou carta para mim? Era uma expectativa, uma espera. Que hoje não temos mais. Depois, com relação à fotografia. Antigamente a gente tinha aquelas máquinas Kodak. Comprava filme de 36 poses, 24, 12 poses. Ninguém conseguia tirar todas as fotos, porque até era mais difícil. Então tirava às vezes 4 fotos, tinha que esperar um outro momento para tirar mais, demorava que só, para a gente ver as fotos que foram tiradas. E quando a gente terminava,
levava lá para o laboratório, tinha que esperar no início dias, depois era mais rápido, 1 hora, mas sempre tinha que esperar. E quando recebia o envelope com as fotos, a gente ficava vibrando de curiosidade, ficaram boas? Hoje é tudo rápido. A pessoa está com o celular na mão, tira a foto, na mesma hora olha se prestou, se não prestou. Vivemos na cultura da pressa, do fast food, tudo rápido. E por isso que às vezes nós ficamos meio vazios. E ficamos também querendo ter pressa diante daquilo que é essencial. O essencial não chega rapidamente. As coisas mais belas, que dão sentido à vida, que dão sabor à existência, não chegam rapidamente. Pressupõe uma espera, uma expectativa. Tudo que é belo, tudo que é verdadeiramente bom, tudo que dá razão para a gente viver, pressupõe expectativa, advento. Por isso, o tempo do advento quer resgatar em nós essa atitude. Nesses tempos de pandemia, nós nos deparamos com a nossa fragilidade mais ainda. Eu falava lá na porta da igreja com os ministros, eu disse, a pandemia não passou e não estamos diante de uma segunda onda, porque a primeira onda não passou. A primeira onda não passou, há uma ilusão. E a pandemia coloca diante de nós a nossa própria insegurança, a nossa fragilidade. Quando vai passar essa pandemia? Quando? A gente quer fazer um planejamento para 2021, a gente não sabe se podemos fazer visita pastoral, se podemos realizar missões nas paróquias, assembleias presenciais, tudo. A pandemia nos coloca diante da nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo nos coloca diante de uma pergunta, que é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. O que de fato é essencial? O que de fato é segurança que não decepciona? Esperança que não decepciona. Então o tempo do advento quer criar em nós também essa prontidão, essa expectativa, mas em torno do Senhor que vem. E sem Jesus Cristo, não há Natal. Sem Jesus Cristo no centro do coração da gente, da casa da gente, da comunidade, pode ser tudo, menos Natal. E nem sempre Jesus Cristo ocupa um lugar central na nossa vida. Quem sabe agora, celebrando o Natal, nesse contexto de pandemia, a gente possa descobrir o que é de fato celebrar o Natal. Que não é entrar na onda de um comércio que diz Natal feliz é na loja tal. Natal feliz é comprando tal produto. E a gente às vezes vai atrás. Eu vejo pessoas até que participam das celebrações dizendo o Natal esse ano vai ser fraco. Vai ser fraco se a sua fé for fraca. Se a nossa prontidão para acolher Jesus for fraca. Porque Deus é forte. E Ele vem ao nosso encontro frágil para sustentar a nossa fragilidade. Para nos apontar qual é o sentido último de nossa existência. A liturgia da palavra desse domingo nos convida a uma vigilância, que é uma vigilância ativa. Ou seja, a gente não espera a chegada do Senhor de braços cruzados. Vejam a primeira leitura, e Isaías é o profeta do advento, que vai nos acompanhar durante todo esse tempo. E Isaías, no finalzinho, na sua oração, ele diz, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu, nosso oleiro, nós somos obras de Tuas mãos. O profeta reconhece que vive num tempo difícil, de pecado, de não escuta do projeto de Deus. Mas ao mesmo tempo ele se coloca, Senhor,
Nós somos barro. Tu és o artista, o oleiro. Molda, transforma a gente. Faz em nós a tua vontade. E nós devemos ser como o barro. O barro na mão do oleiro. Que imagem bonita é essa? Quem já foi numa cerâmica deve se lembrar como é que é o barro na mão do oleiro. Maleável, flexível, moldável. O tempo do advento quer criar em nós essa atitude ativa, mas deixar-nos moldar pelo Pai, pelo Senhor. No Evangelho, Jesus conta uma parábola, nos convidando a ficarmos atentos. A gente não sabe quando ele vai voltar, ninguém sabe, mas quer vigilantes. Vou trazer um outro exemplo. Me lembro que algum tempo atrás já narrava esse fato, um fato que eu presenciei. Morei um certo tempo lá em Ipojuca, Pernambuco, ali onde tem Porto de Galinhas, aquela região da Mata Sul de Pernambuco. Fazia muitas visitas às comunidades rurais, aos engenhos, sempre marcados por muito sofrimento, muita fome, miséria, exploração. Aí numa dessas visitas, estava na casa de uma senhora, chegou a filha dela, a filha estava grávida, provavelmente no 7º mês de gestação. A filha chegava com os olhos brilhantes. Ela tinha ido na cidade comprar uma banheirinha para o filho que ia nascer. Aquelas banheirinhas de plástico, bem simples, bem humilde. Mas aquela jovem, grávida, gestante, portadora de vida, trazia aquela banheira com tanta alegria, e ela depois passava a mão assim na banheira e começava a conversar com o neném. O meu neném vai tomar banho aqui, vai ficar cheirosinho. E os olhos dela brilhavam. Naquela atitude dela, de preparar-se para a chegada do filho, o filho já se fazia presente. É essa a nossa atitude. Ou seja, o Senhor vai chegar. E quando Ele chegar, vai transformar esse mundo, um mundo novo. Mas nós devemos já, agora, ensaiar, começar esse tempo novo de fraternidade, de justiça, de paz, de diálogo, de perdão, de reconciliação, de partilha, assim por diante. Preparar os sinais, antecipar a vinda do Senhor com a nossa responsabilidade. Não podemos ser irresponsáveis. Vocês devem se lembrar, né? Tinha um padre que era meio impaciente. Chegou um senhor e disse: padre, me dá uma ajuda. A minha mulher acabou de ter neném e eu estou desprevenido. E o padre perguntou para ele: o filho é seu? Ele olhou para o padre e disse: mas é claro, padre, o filho é meu. E o padre disse: mas meu filho, você está sabendo há 9 meses e está desprevenido? Imagine eu que fiquei sabendo agora. Assim é muita gente, né? Sabemos que o Senhor vem, não podemos ficar desprevenidos. Prevenire é chegar antes. Vamos chegar antes. Vamos sinalizar nesse mundo tão difícil, de tanto desespero, de tanto desânimo, de tanto mal presente. Vamos sinalizar o mundo com a chegada do Senhor. O tempo novo, novos céus e nova terra, que Ele vai trazer plena e definitivamente. Essa é a nossa missão. Por isso Jesus diz: cuidado. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente diz: se cuida. Hoje Jesus diz: cuidado, se cuida. Não para nos assustar, para nos ameaçar, mas para nos convidar a buscarmos já agora, nesta vida, o que é mais importante, o que é essencial, o que não se apaga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.